Olá pessoal, graças a Deus estamos aqui mais uma vez e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa toalha de mesa. Essa toalha de mesa eu fiz com a linha Anne e a agulha 1,75, usei 2 novelos. E ela tá medindo 1,09 m. E aqui eu ainda não lavei ela. Depois que lavar, ela cede mais, ela vai crescer mais. Vai crescer ainda aí uns 5 centímetros. Ela é grande, dá pra cobrir bem uma mesa redonda e ainda fica com caimento. Se você gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para estar ajudando. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar. E vamos começar a fazer. Eu vou usar aqui a linha Anne. Esse novelo é de 500 metros. 100% algodão. O número dessa cor, 5215. A tag dessa linha, 295. Eu vou usar a agulha 1,75. Aí, na metragem é 500 metros. E no peso, 147 gramas. Eu vou iniciar aqui dando um nó. Eu viro aqui a linha. E faço uma laçada. E eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui na primeira correntinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Eu vou completar aqui 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Aqui eu vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto. Eu pulo aqui esse ponto de base e pego aqui no próximo. 1, 2, 3, 4,
5 correntinhas. Vou pular aqui um ponto de base e pego no próximo e faço um ponto alto. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo aqui um ponto de base, pego no próximo, faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo um ponto de base e pego no próximo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo um ponto de base e pego no próximo. Cinco correntinhas, um ponto alto. Cinco correntinhas e um ponto alto. Cinco correntinhas, eu vou pegar aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, faço aqui um ponto baixíssimo. E fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço. 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma, 2 correntinhas. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 7 pontos altos. Aqui eu fiquei com 7, contando com as correntinhas. Aqui eu faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Dentro de cada espaço, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 correntinhas. E novamente aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Eu vou terminar aqui essa carreira e volto. Terminei aqui a terceira carreira. E vou pegar aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E vou pegar aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Fiz aqui um ponto em cada ponto de base. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Três correntinhas. E aqui eu faço um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma.
Terminei aqui a quarta carreira. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo aqui na correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo pegando aqui no segundo ponto de base. Subo aqui 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Nesse último aqui eu não faço, eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pular esse primeiro ponto de base, pego aqui no segundo. E aqui vou fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui no último eu não faço, e fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E novamente eu vou fazer aqui 5 pontos altos, pulando aqui o primeiro ponto de base. Oito correntinhas. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma e volto. Terminei aqui a carreira 5. Faço aqui um ponto baixíssimo. Pego aqui nesse ponto de base. Faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Aqui eu só vou fazer 2 correntinhas. E venho aqui pro próximo ponto de base, faço um ponto alto sem terminar. E pego aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto sem terminar. Fiquei aqui com 3 argolinhas. Eu fecho aqui os 3. Uma, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui na mesma correntinha de base. E aqui na próxima correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos altos. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou por esse primeiro ponto de base, pego aqui no segundo. E vou fazer aqui 3 pontos altos sem terminar. Aqui eu fiquei com 4 argolinhas. E fecho aqui os 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta correntinha de base, eu faço aqui 2 pontos altos. E aqui na próxima correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo essa correntinha, esse ponto alto e pego aqui no próximo. E vou fazer aqui 3 pontos altos sem terminar. Encerro os 3 juntos. E vou continuar fazendo aqui desse mesmo jeito. Fazendo aqui, aí, 6 correntinhas. A diminuição e aqui os aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta correntinha, eu faço aqui 2 pontos altos. Na próxima correntinha, eu faço 2 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 correntinhas. E aqui eu vou fazer a diminuição. Terminei aqui a sexta carreira. Eu vou pegar aqui na base desse ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. E um ponto alto aqui nesse primeiro ponto de base. 1, 2 correntinhas. Vou pegar aqui nesse último ponto de base e faço aqui um ponto alto. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas e um ponto alto pegando aqui na base dessa diminuição. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fazer 3 pontos altos aqui nessa corrente. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas. Pego aqui nesse último ponto de base, faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui como está ficando. 4 correntinhas. E um ponto alto aqui na diminuição. 4 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. 2 correntinhas. E um ponto alto aqui no último ponto de base. 3 pontos altos. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei a carreira 7. Fiz aqui as 4 correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo pegando aqui na terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Na segunda correntinha. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. 2 correntinhas. Vou pegar aqui nesse quarto ponto de base, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Pego aqui no primeiro ponto de base. Aqui eu faço 2 correntinhas. Vou pegar aqui nesse último ponto de base e vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com 3 espaços de 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui nesse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto aqui nesse primeiro ponto de base. 2 correntinhas. Aqui nesse último ponto de base eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. Aqui no primeiro ponto de base faço um ponto alto. 2 correntinhas. E aqui no último ponto de base eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3,
4 correntinhas. E aqui eu vou fazer novamente 3 pontos altos. Um ponto aqui no primeiro ponto de base. E vou fazer dessa forma, 3 espaços aqui de 2 correntinhas e um espaço de 4 correntinhas. Terminei a carreira 8. Aqui eu vou subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer um ponto alto aqui no último ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui no último ponto de base. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas. E vou fazer mais 3 pontos altos. Um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse último ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse primeiro ponto de base. 2 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. Aqui como está ficando. Aqui no espaço aqui é de 4 correntinhas. Eu faço dessa forma. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. E um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Terminei aqui a carreira 9. Aqui eu fiz 3 pontos altos. Aqui eu fiz 4 e aqui eu fiz 3. Eu pego aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. 1, 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. Cheguei aqui nesse espaço aí que fica aqui no meio. Que vem aqui na direção aqui desses primeiros 4 pontos. Aqui eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. E pego aqui nesse ponto de base e faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse primeiro ponto de base, 2 correntinhas, e aqui eu fazer um ponto alto aqui no último ponto de base. E nesse espaço aqui de 2 correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto aqui no primeiro ponto de base, 2 correntinhas,
um ponto alto aqui no último ponto de base, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base, e cheguei aqui, ó, na direção aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz, 9 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E um ponto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas e um ponto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas, um ponto aqui no primeiro ponto de base, 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Eu vou terminar aqui essa carreira e volto. Terminei aqui a carreira 10. Fiz aqui os 4 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E pego aqui na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer um ponto aqui nesse ponto de base. Cheguei aqui nas 9 correntinhas. Aqui eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, faço um ponto baixo. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não pego nesse primeiro ponto de base, eu vou pegar aqui no segundo. Um ponto alto, 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas. Um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. 2 correntinhas, um ponto alto aqui no último ponto de base, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas e um ponto aqui nesse ponto de base. Aqui nesse último eu não faço, aqui eu vou fazer as 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha eu faço um ponto baixo. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pulo aqui esse primeiro ponto de base, pego um segundo. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui como está ficando. Terminei a carreira 11. Aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu vou fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo aqui nesse ponto baixo de base. E um ponto baixo aqui nesse espaço.
8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pulo aqui esse primeiro ponto e pego aqui no segundo, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas, cheguei aqui nesse espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, e faço aqui um ponto baixo aqui nesse espaço, um ponto baixo aqui nesse ponto de base, e um ponto baixo aqui na correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo o primeiro ponto de base e pego aqui no próximo, e vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui eu fico com 1, 2, 3 espaço de 2 correntinhas. Aqui como está ficando. Terminei aqui a carreira 12. Aqui as correntinhas que eu fiz no início. Fiz aqui um ponto alto nesse ponto de base, 2 correntinhas. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar aqui na terceira correntinha, faço um ponto alto. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui em cada ponto de base. E um ponto baixo aqui dentro desse espaço. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar aqui na terceira correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas, um ponto aqui nesse ponto de base. Aqui eu cheguei aqui nesse espaço que tem aqui nessa direção aqui desses 4 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. Fiquei aqui com 4 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto sobre ponto, 2 correntinhas. E vou pegar aqui na terceira correntinha, faço um ponto alto, 6 correntinhas. E aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pegar aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas e um ponto sobre ponto. E cheguei aqui nessa parte, onde tem aqui os 4 pontos, aqui nessa direção, é que eu vou fazer 2 pontos aqui dentro desse espaço. E um ponto sobre ponto, 2 correntinhas, um ponto sobre ponto, 2 correntinhas, e vou pegar aqui na terceira correntinha,
Aqui como ficou. 2 espaços aqui, de cada lado. 6 correntinhas. E 5 pontos baixos. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. E volto para iniciarmos a próxima. Terminei aqui a carreira 13. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer um ponto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Eu não faço aqui no primeiro ponto baixo. Vou pegar aqui no segundo. 1, 2, 3. E fico sem fazer aqui no último ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar aqui na terceira correntinha. Faço um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Cheguei aqui nessa parte, onde tem aqui esses 4 pontos. Nesse espaço aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E eu vou fazer um ponto alto aqui nesse último ponto de base. Aqui nesse espaço eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto nesse ponto de base. 1, 2 correntinhas. Um ponto aqui nesse ponto de base. 1, 2 correntinhas. Um ponto alto aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu faço um ponto alto na correntinha. E vou fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto aqui no primeiro ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntinhas e um ponto aqui nesse ponto de base. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto aqui nesse ponto de base. E vou terminar aqui essa carreira. E volto para iniciarmos a próxima. Aqui nesse espaço aqui, eu sempre vou fazer 4 correntinhas. Aqui 2 correntinhas. E aqui 6 correntinhas. Terminei a carreira 14. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse espaço. E pego aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3. 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse espaço.
e um ponto alto aqui nesse ponto de base. Uma, duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto de base. Duas correntinhas. E vou pegar aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu não fiz aqui no primeiro e nem no segundo. Eu fiz aqui no ponto baixo do meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou pegar aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. Duas correntinhas. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. Aqui eu vou fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço aqui um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pegar aqui pego aqui no último ponto de base. Vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. Um, dois, duas correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. Duas correntinhas. Pego aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Não pego aqui no primeiro ponto de base, pego aqui no segundo, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Faço aqui um ponto alto na terceira correntinha. Duas correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto de base. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. Aqui dentro desse espaço eu faço dois pontos altos. Um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um ponto baixo aqui nessa correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um ponto alto aqui no ponto alto de base. Aqui no último ponto. E aqui eu faço dois pontos altos. E aqui eu faço um ponto alto. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, aí. Deixa eu pegar aqui do começo. Eu fiz aqui 4 pontos, 2 espaços de 2 correntinhas, 6 correntinhas, um ponto baixo, 6 correntinhas. Aqui eu fiz 2 espaços aqui de 2 correntinhas, 4 pontos, 6 correntinhas e 4 pontos altos. E aqui repetindo tudo de novo. E vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Cheguei aqui no final da carreira 15. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto de base. Um ponto baixíssimo aqui no terceiro ponto. E um ponto baixíssimo aqui no quarto ponto. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 2 pontos altos dentro desse espaço. E um ponto alto aqui nesse ponto alto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas.
e um ponto alto aqui nessa terceira correntinha. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Sempre aqui nessa parte eu vou fazer 4 correntinhas. E vou contar daqui 1, 2, 3 na terceira correntinha. Um ponto alto, 2 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas. Um ponto alto. E aqui dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. Cheguei aqui nessa parte, aqui eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo aqui nessa correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Um ponto baixo aqui nessa correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um ponto alto aqui nesse ponto de base. Cheguei nessa parte e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui aí, 2 espaços de 2 correntinhas, um espaço de 4 correntinhas, 2 espaços de 2 correntinhas. Aqui eu faço 2 pontos altos dentro desse espaço e um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas, e um ponto alto aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pegar aqui na terceira correntinha. 1, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos. Cheguei aqui nessa parte, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. 3 argolinhas aqui de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5... 6, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ponto alto aqui nesse ponto de base. E aqui vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto aqui nesse ponto de base. E vou terminar essa carreira fazendo dessa forma. Terminei a carreira 16. Aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui na correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo até chegar aqui no 4º ponto. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto aqui nesse ponto de base. 1, 2 correntinhas. Um ponto alto aqui nesse ponto de base. 2 correntinhas, e aqui nesse espaço de 4 correntinhas eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto de base. Cheguei aqui nos 4 pontos altos aqui, nesse espaço aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E um ponto aqui no primeiro ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas,
um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, e vou fazer um ponto alto aqui no último ponto de base, e fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 argolinhas de 6 correntinhas. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto aqui nesse ponto de base. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ficando aqui com 1, 2, 3, 4 espaço de 2 correntinhas. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto aqui nesse espaço de 4 correntinhas, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer 4 argolinhas de 6 correntinhas, do mesmo jeito que eu fiz aqui. E vou terminar aqui essa carreira e volto.